E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gésion Carvalho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fotógrafo de casamento. Há algum tempo o fotógrafo de casamento era um pouco desprestigiado. Os fotógrafos de moda, de publicidade, eram vistos como profissionais mais habilidosos. Mas isso tem mudado ao longo dos anos. E eu vou mostrar para você aqui 8 motivos para você valorizar ainda mais o fotógrafo de casamento. A fotografia de casamento foi a minha principal atividade durante uns 5 anos. E nesse tempo eu escutava de amigos que trabalhavam em empresas: Gésion, por que você não trabalha com fotojornalismo, ou não trabalha com publicidade, ou com moda? Realmente eu tinha um interesse por publicidade, mas eu precisava passar pela fotografia de casamento. A fotografia de casamento, ela me ajudou a melhorar o meu olhar e a melhorar os meus reflexos, para que eu pudesse ser mais rápido na hora de executar as minhas fotos. E hoje eu posso dizer com propriedade que fotografia de casamento é uma das áreas mais difíceis dentro da fotografia. E vou te dar 8 motivos para que você entenda que o fotógrafo de casamento é um dos mais completos. Mas antes, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal, para que você receba as notificações e saiba de tudo o que acontece por aqui. O primeiro motivo que torna um fotógrafo de casamento completo é que ele tem que tomar decisões rápidas. Casamento é vida real, as coisas estão acontecendo e o fotógrafo tem que estar ligado em tudo que está acontecendo ao redor. É claro que os noivos são o assunto principal, mas ele tem que estar de olho no pajem, na dama, nos pais, em tudo que acontece ao redor para que ele consiga capturar os melhores momentos. Normalmente, as melhores fotos são flagrantes, são aquelas fotos que as pessoas não estão esperando, que elas nem percebem que estão sendo fotografadas. Dá sim para fazer muita foto pousada, mas vai ser principalmente nas fotos que são espontâneas que o fotógrafo de casamento vai conseguir produzir os melhores materiais. Então o fotógrafo de casamento precisa tomar decisões rápidas o tempo todo. Ele tem que escolher o melhor ângulo, ele tem que escolher o que fotografar, e é claro que ele pode fazer várias fotos de um mesmo assunto, mas ele tem que estar sempre em mente que várias coisas estão acontecendo e ele precisa fotografar de tudo um pouco. O segundo motivo que torna esse profissional completo é o domínio do equipamento, que tem muito a ver com o primeiro motivo. Porque ao tomar decisões rápidas, muitas vezes o fotógrafo vai precisar fotografar em uma foto os noivos e ao se virar ele vai ter que fotografar, por exemplo, a daminha. E nessa mudança de ângulo, muitas vezes vai haver mudanças de luz. Então ele precisa dominar o seu equipamento para que ele consiga fazer os ajustes rápidos e fotografar tanto os noivos quanto as crianças de maneira eficaz, eficiente, que a luz fique boa. Então, mesmo durante uma recepção, ele está fotografando às vezes na mesa do bolo, chega um padrinho, pede para fazer uma foto, esse pessoal está contra a luz ou está recebendo uma luz que pode estar sendo projetada da pista de dança. Então ele precisa fazer as regulagens rápidas, ele precisa dominar muito bem o equipamento. Ele não pode pedir para o padre parar a cerimônia, para os padrinhos pararem de comemorar. Ele precisa virar a sua câmera e fazer a regulagem o mais rápido possível, de maneira que ele consiga uma boa luz e uma foto bem focada. O terceiro motivo é a capacidade de lidar com mudanças constantes de enquadramento. Isso significa que durante um casamento, o fotógrafo pode fazer uma foto de plano geral e na sequência ter que fazer uma foto de primeiro plano. Para poder resolver esse problema, ele precisa ser ágil para poder trocar a objetiva quando necessário. Muitas vezes ele não tem tempo de ir até o equipamento, ele precisa ter uma bolsa para poder carregar e fazer essas trocas. Ou em muitos casos, que muitos fotógrafos fazem dessa forma, trabalham com 2 câmeras para que ele possa fotografar com uma grande angular, por exemplo, e uma teleobjetiva. Então ele precisa estar ligado, que são 2 câmeras, 2 regulagens diferentes e ele precisa ajustar a cada vez que aparece a cena. E ele nunca sabe exatamente o que ele vai fotografar na sequência, porque no momento que ele está olhando uma determinada cena para fotografar com a teleobjetiva, alguém pode pedir para fazer uma foto ali mais próximo e ter que mudar de câmera e usar então uma grande angular. O quarto motivo é o fato dos seus clientes serem modelos amadores. É isso mesmo. Quando você fotografa publicidade ou moda, por exemplo, você tem profissionais que sabem exatamente o que fazer. Você dá um direcionamento, você pede alguma pose, mas normalmente os modelos, eles já sabem as poses que ficam legais, eles te ajudam, eles criam novas poses, eles sabem se comportar de frente à câmera. Quando você vai fotografar um casamento, normalmente os noivos, na maioria dos casos, estão no primeiro casamento. Eles estão nervosos, eles estão ansiosos, eles não sabem o que fazer. Eles estão numa situação de pressão e eles querem ficar bem nas fotos.
Lógico, tem toda uma produção, uma decoração, uma maquiagem, mas muitas vezes a reação deles não é tão espontânea e você precisa conseguir produzir boas fotos com essas pessoas. Você vai estar o tempo todo ali, junto com o cerimonial, ao lado dos noivos e precisa conseguir extrair boas imagens dessas pessoas. O fato delas não terem costume de fotografar faz com que muitas vezes elas fiquem tímidas em frente à câmera. Por isso, o fotógrafo precisa ter habilidade para fazer essa pessoa ficar descontraída e conseguir extrair belos sorrisos e boas expressões. O quinto motivo é a capacidade desse fotógrafo de trabalhar em equipe. A gente sabe que trabalhar em equipe não é uma coisa fácil. Então, o fotógrafo, na maioria dos casos, trabalha sozinho, na fotografia publicitária, na fotografia de moda, no book. Mas no casamento, ele precisa contar com a ajuda de mais um fotógrafo ou mais dois fotógrafos, porque apenas um não conseguirá fazer uma cobertura eficiente de todo o evento. Então, é interessante que ele tenha um outro fotógrafo, que ele tenha sintonia para que ele confie que o outro fotógrafo vai registrar as cenas que ele não viu. E o que acontece na maioria das vezes é que quando um fotógrafo encontra outro que trabalha mais ou menos na mesma linha, no mesmo estilo e consegue cobrir muitas vezes as cenas que o fotógrafo principal não está, esse fotógrafo passa sempre a chamar o mesmo fotógrafo para poder acompanhá-lo em todos os eventos que ele fecha. O sexto motivo é o domínio de vários estilos fotográficos. Quando a gente fala em casamento, o evento em si é muitas vezes o estilo fotojornalístico, porque você precisa tomar as decisões rápidas, precisa ficar atento a tudo que acontece, precisa regular o equipamento de acordo com cada luz que você vai registrar. Mas um fotógrafo de casamento, ele não pode dominar só essa área. Muitas vezes ele vai precisar dominar a parte de produção fotográfica, que acontece nos ensaios pré-casamento. Então, na maioria dos pacotes de casamento, os noivos querem fazer algumas fotos antes do dia da festa. E isso, muitas vezes, faz parte do pacote e o fotógrafo precisará levar esses noivos para uma produção externa, ao ar livre, numa cidade histórica, numa praça, em um lugar que seja relevante para a história dos noivos, e ele precisa então dominar as técnicas de produção de foto ao ar livre, ele precisa saber fazer retrato, ele precisa saber iluminar bem a cena para conseguir produzir boas fotos. E não só isso, esse fotógrafo também precisa dominar as técnicas de estúdio, porque também acontece de casos em que os noivos querem fazer essas fotos de pré-casamento no estúdio, ou mesmo depois da cerimônia de casamento, alguns noivos optam por ir ao estúdio para poderem produzir as fotos do casal. Então o fotógrafo de casamento, além do fotojornalismo, precisa dominar as técnicas de fotografia externas, de produção, pensando em elementos para poder compor a cena, mas também as técnicas de estúdio, dominando todo o equipamento que faz parte de um estúdio fotográfico. O sétimo motivo é a baixa margem de erro. É isso mesmo, um fotógrafo de casamento não pode errar muito, ele precisa entregar pelo menos 80% das suas fotos com boa qualidade. Para efeito comparativo, um fotógrafo publicitário muitas vezes produz 100, 200, 300 fotos para que apenas uma seja escolhida. Basta ter uma foto perfeita que o trabalho estará resolvido. Num casamento não é assim. Os noivos querem ver todas as fotos. Eles querem todas as fotos com qualidade. Mesmo que apenas 10% dessas fotos vão para um álbum, eles querem as outras fotos para poderem compartilhar com a família, colocar nas redes sociais. E muitas vezes, se você erra uma foto, mas essa foto era aquela foto com a vozinha e você só fez essa foto, você pode ter certeza que eles vão reclamar. Então você precisa fazer muitas fotos de alta qualidade. E isso é difícil, porque como a gente já falou, muitas vezes a luz no casamento é muito adversa, porque você fica se movimentando o tempo todo e o tempo todo precisa fazer as regulagens adequadas para a sua câmera. E o oitavo e último motivo que faz um fotógrafo de casamento completo é a capacidade de contar a história através de imagens. Muitas vezes, dentro de uma produção de retrato, no fotojornalismo, na moda, uma foto é suficiente e é independente das outras fotos que são produzidas. No casamento, não. Essas fotos são relacionadas. Elas precisam contar a história do dia, sem sequer uma palavra. Então ele precisa pensar no conjunto de toda a produção fotográfica e não apenas na foto isolada. É claro que fotos isoladas darão boas molduras, mas é no álbum de casamento que o fotógrafo demonstra a sua maestria, na capacidade de organizar essas fotos de maneira cronológica a contar a história daquele grande dia.
E é isso, pessoal. No vídeo de hoje você viu que um fotógrafo de casamento é um dos profissionais mais completos dentro da fotografia, porque ele precisa tomar decisões rápidas, ele precisa ter o domínio do equipamento, precisa fotografar em vários estilos, estúdio, externa e evento, precisa trabalhar em equipe, lida com clientes que são amadores, e isso tudo faz com que ele tenha que ter expertise, experiência, maturidade e rapidez para tomar as decisões corretas e conseguir entregar boas fotos para os seus clientes. E se você assistiu até o final do nosso vídeo, não esqueça de dar o seu like, de fazer a sua inscrição, siga a gente também nas nossas redes sociais, a gente também está com o site, entra lá, professormultimedia.com.br, a gente está sempre publicando conteúdo novo por lá. Até o nosso próximo vídeo!